vez é uma alegria estar com vocês nesse nosso compromisso de terça-feira. Vamos abrir as nossas Bíblias sem mais delongas no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 17 até o versículo de número 10 do capítulo 2. Capítulo 1, versículo de número 17 até o versículo de número 10 do segundo capítulo. Jonas 1, 17 até o 2, 10. Todos acharam? Está escrito na Santa Palavra do Senhor: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se achegam, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse dia este ao qual as suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Obrigado, ó Senhor, por ter nos trazido até este lugar. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque aprove ao Senhor, por meio do seu Espírito Santo, carregar a cada um de nós e nos trazer são e salvos até este local. Se o Senhor, que sobre nós derramou a sua graça copiosa e a sua misericórdia nesse dia, se o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos carregou até esse lugar, se o Senhor fez tudo isso e nós cremos que o Senhor fez, pedimos apenas que o Senhor fale conosco por meio do texto sagrado que foi lido há pouco. Pedimos que o Senhor nos ensine algo sobre o Senhor, algo sobre a oração, algo sobre oração respondida, algo sobre o formato da nossa oração. Nos ensine algo sobre a salvação. Nos ensine algo nessa noite sobre Jesus Cristo. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor que começou a boa obra nesse dia conclua por meio da palavra que será pregada nesse culto solene de adoração ao seu santo nome. Toma-me em tuas mãos e abra o coração dos meus irmãos no
no intuito de ouvirmos a sua voz, de recebermos o seu Evangelho, de sermos transformados por Ele, para vivermos uma vida que glorifique, que honre, que exalte somente o seu santo nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse talvez seja o texto dessa história de Jonas mais conhecido de todos. A história do peixe que engoliu o homem é conhecida no mundo todo e já foi alvo de intensos debates: se era um peixe, se era uma baleia, qual era o tamanho, a espécie, a raça do animal, como que o animal poderia engolir o homem. Relatos históricos já foram feitos aqui e acolá, muita coisa já foi produzida a fim de atestar que esta foi uma realidade. Eu não vou recorrer aos argumentos históricos, muito menos aos argumentos biológicos, nem mesmo tocarei na vida marítima, a fim de demonstrar a possibilidade disso ocorrer. Apenas gostaria de citar um texto que talvez encerre qualquer tipo de controvérsia que exista sobre esse relato. Jesus nos disse no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 29, versículo de número 32, do 29 ao 32, Jesus nos disse o seguinte: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A palavra do Senhor Jesus encerra qualquer tipo de discussão sobre a historicidade e a realidade do relato de Jonas. Jesus, sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nele não sendo achado nenhum engano, nele sendo impossível existir a mentira, nos encerra a discussão. Jonas foi engolido por um animal marinho e esteve no ventre desse animal por 3 dias e 3 noites. Mas há um segundo aspecto que é necessário ser citado. O imaginário popular traz à mente a figura de um homem dentro da barriga de um peixe, sentado e talvez fazendo uma fogueira. A ideia que nós temos de Jonas dentro da barriga do peixe é de um homem dentro de um grande espaço, de um grande oco, e esse homem está lá, meditando na vida. A figura que nos vem à cabeça é uma figura quase de um desenho animado. E esta não é a realidade da passagem. Jonas está dentro do sistema digestivo do peixe. Não há nenhuma fogueira, não há nenhuma concha perto dele, não há escamas de peixe, restos de animais ali dentro. Ele está sendo comprimido e está sendo digerido vivo. A situação de Jonas aqui não é uma situação de um passeio num transatlântico, muito menos de um passeio num submarino. Jonas está à beira da morte. Jonas está beijando a morte. Jonas está abraçando a morte. A morte está diante dos seus olhos. Ele está comprimido dentro da barriga de um peixe, sendo consumido por ácidos, sendo digerido vivo,
sem saber aonde está, sem saber para onde iria, e é óbvio, sem saber qual seria o seu fim. Versículo de número 17 diz que esse grande peixe tragou a Jonas. Jonas foi engolido vivo por esse grande peixe e se transformou num passageiro da agonia, num passageiro do desespero, num passageiro da angústia por 3 dias e 3 noites. Preso em meio à barrigada, preso em meio ao próprio organismo do animal, Jonas ali esteve. E o texto nos diz, no versículo de número 1 do capítulo 2, que Jonas ora ao Senhor. Isso já nos faz parar e pensar em algumas coisas. Porque na situação de angústia, na situação calamitosa, na situação periclitante, na situação de futuro definido, isto é, de futuro de morte, Jonas ora. Jonas não tinha falado com Deus até agora. Você que me acompanhou na semana passada, todo mundo falou com Deus, até os pagãos. Até os pagãos oraram a Deus. Jonas está num silêncio absurdo, num silêncio ensurdecedor, num silêncio que nos atinge e atinge a Deus. Quando seus filhos não oram, isto em certo sentido agride ao Senhor Deus e agride ao papel paternal de Deus para os homens. Então Jonas é levado a orar, Jonas é levado a falar com Deus, Jonas é levado a falar com Deus em situações adversas, e Deus costuma fazer exatamente dessa forma. Quando nós nos tornamos lentos, nécios, esquecidos, quando nós procrastinamos a oração, quando nós colocamos a oração em segundo plano, em terceiro plano, quando todo mundo fala com Deus, menos nós mesmos, Deus costuma nos levar em situações muito adversas para nos levar a orar. Às vezes, situações tão adversas quanto esta, à beira da morte. Deus costuma transtornar a nossa realidade, virá-la do avesso para nos forçar a orar. Stuart Olyott, escrevendo, comentando sobre esse texto, ele faz uma pergunta no seu pequeno comentário, ele diz: você ora? E se a sua resposta for não, comece a orar. Antes que Deus aperte a mão sobre você, antes que Deus te leve por situações adversas, antes que Deus precise te chamar a atenção e fazer com que você volte-se para Ele. As aflições servem para que os nossos olhos fiquem abertos ao ponto de conseguir enxergar Deus e conseguir notar a sua presença. E as aflições nos levam a orar em qualquer lugar. Jonas ora no peixe, em algum lugar do mar Mediterrâneo, em alguma profundidade que nós não temos ideia, em algum lugar daquela história, Jonas ora. Jesus orou no jardim, Abraão orou no deserto, José orou dentro da cisterna, e tantos outros homens oraram em lugares terríveis, em lugares pouco prováveis. Deus nos leva a circunstâncias adversas para orar, e essas circunstâncias adversas envolvem lugares estranhos, e nesses lugares estranhos Ele quer ouvir a nossa oração. Pode ser num ônibus, pode ser dentro de uma rodoviária, pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro de uma cela. Quantos relatos nós temos? Quantos relatos nós temos que em meio às densas trevas, os homens oraram? E um terceiro aspecto sobre a oração de forma inicial. Deus nos
nos leva a circunstâncias adversas para nos fazer orar. Deus nos leva a lugares estranhos para nos fazer orar. E Deus quer ouvir a oração sendo nós quem somos. E aqui talvez tenha que dar uma explicação em relação a isso. Nós, reformados, prezamos muito a oração da palavra. Nós prezamos muito orar a Bíblia, a leitura orante da Bíblia, a leitura orante dos Salmos. Nós prezamos nisso. Nós somos, isso é caro para nós, isso tem valor para nós. E isso talvez nos impeça de orar sendo quem nós somos. Porque às vezes nós temos medo de fazer uma oração dentro da igreja, porque talvez alguém pense que a gente está orando errado. Mas Deus nos leva a circunstâncias para nós orarmos sendo nós quem somos. Pedro ora sendo quem ele é. Jonas ora sendo quem ele é. Paulo ora sendo quem ele é. Abrão e Abraão, o mesmo homem, ora sendo quem ele é. Ore sendo quem você é. Se você não ora, trate de orar, porque talvez situações adversas podem acontecer. Se nessas situações adversas acontecerem, ore onde você estiver. No lugar mais escuro, no lugar mais terrível, no lugar mais improvável. Ore, e ore sendo quem você é. Ore sendo exatamente quem você é. Jonas então está num momento terrível da sua vida, e nesse momento ele ora. E a sua oração é verdadeira, e a sua oração é legítima, e a sua oração é atendida, porque nós lemos o texto até o final. Nós sabemos que no final da história o peixe gospe Jonas na praia, e isso nos leva a perguntar por que orações são atendidas e por que orações não são atendidas. E o próprio texto nos explica. Jonas está orando a palavra de Deus. Jonas está orando a palavra do Senhor. Jonas está orando as palavras inspiradas pelo próprio Deus. Ele não está orando palavras dele, ele está orando as palavras do Senhor. E aqui está a chave de uma oração que é atendida e de uma oração que não é atendida. Jonas não está pedindo outra coisa a não ser aquilo que nos Salmos estavam gravados. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, e o apóstolo João nos retratou essa realidade. Lá na carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 13, na primeira carta, diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jonas sabe disso. A oração de Jonas é uma oração centrada em Deus e uma oração de acordo com a palavra de Deus. Isso nos é uma garantia a priori, mas nos é uma deficiência. Vou explicar a garantia. Quantas vezes você, no momento de insanidade e de loucura, não disse coisas como essa? Eu vou orar para Deus te matar. Eu vou orar para Deus te arrancar daqui. Eu vou orar para Deus dar um jeitinho nesse seu jeito de ser. Quantas vezes a gente já não disse um negócio desse? Eu vou pedir para Deus, olha, escuta bem o que eu estou dizendo, eu vou falar com Deus, para que Ele dê um jeito nessa sua língua, para que Ele arranque essa sua língua. Quantas vezes nós não falamos coisas assim? Imagina se Ele atendesse, no dia que o marido está com raiva da mulher, e fala, é? Eu vou orar. Ou no dia que a mulher está com raiva do miserável do marido, né, que costuma cometer os mesmos erros, 35 anos de casado é os mesmos erros, né? O sapato no mesmo lugar, tudo do mesmo jeito. Imagina se ele atendesse essas loucuras que a gente pede. Graças a Deus que Ele não atende. Isso
nos é reconfortante, né? Graças a Deus, graças a Deus. Imagina, vou orar para ele te matar, puf, a pessoa morre. Não, era brincadeira. Volta, mas nos é um complicador. E qual é o complicador? O complicador é que algumas das nossas orações não tem nada a ver com a palavra de Deus e não são atendidas. A gente pede coisas que nunca chegam. A gente pede coisas que não é do interesse de Deus. Deus, eu quero tanto trocar de carro. Deus, eu quero tanto passar as férias em tal lugar. Deus, eu quero tanto trocar de casa. Deus, eu quero tanto ser isso, eu quero tanto ser aquilo, eu quero tanto aquilo outro. E Deus não ouve. Porque esse não é o interesse de Deus, não é te dar nada, a não ser transformar o seu caráter à imagem do Filho de Deus. Alguns pedidos nossos nunca serão atendidos. Tem até as piadinhas infames, né? A gente tem histórias como essa, né? O movimento de confissão positiva. Confissão positiva é o determínio, né? E o irmão, de manhã, ele determinava que Deus desse uma casa. À noite, ele determinava que Deus desse um carro. E nesses 7 semanas de determinismo, carro, casa, Deus acabou se confundindo, não sabia ao certo se era uma casa ou um carro, deu um trailer para ele. Falou, fica com o trailer e aí está tudo certo. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. As coisas não são assim. Deus atende a oração que é conforme a vontade dEle. Senhor, faze-me mais santo. Senhor, faze-me mais manso. Senhor, faze-me mais parecido com seu filho. Senhor, faze-me mais evangelista. Senhor, faze-me mais capaz de esperar. Senhor, faze-me mais paciente. Senhor, faz-me mais corajoso. Senhor, faz-me mais fiel. Senhor, faz-me mais contínuo. Senhor, faz-me mais linear. Senhor, faz-me mais parecido com Jesus em todas as coisas. Eu vou orar pelo microfone. Vou orar. Cuidado comigo. Olha lá. Tudo certo. Não está certo não, ele está se mexendo aqui. A oração de Jonas é atendida, mesmo estando num local terrível, mesmo sendo quem ele é, o profeta fujão, mesmo estando num lugar de sofrimento, de angústia e dor, ela é atendida, porque no lugar mais tenebroso da terra, Jonas ora a palavra e a vontade do Senhor. Note comigo algumas características da oração de Jonas. A oração de Jonas é centrada em Deus. Versículo de número 1, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Versículo de número 2, Jonas clamou ao Senhor. Versículo de número 4, Jonas está distante dos olhos do Senhor. Versículo de número 7, Jonas se lembra do Senhor. Versículo de número 7 no finalzinho, a oração sobe ao Senhor. A oração de Jonas é centrada em Deus, não é centrada nele. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu não mereço isso. Senhor, eu não mereço aquilo. Não tem nenhum mimimi na oração de Jonas. É em Deus. A soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, como Deus é excelso, magnífico e maravilhoso, é a oração de Jonas. Ela está centrada em quem Deus é, não em quem Deus faz, não no que Deus faz. Algumas das nossas orações não são atendidas porque nós estamos muito mais preocupados com os anéis que Deus possui e aquilo que Ele pode nos dar por meio do seu poder, do que com quem Ele é. Orei ao Senhor, Ele é o meu Deus. Na angústia eu clamei àquele que está sobre mim. Meus olhos estão sendo afastados do Criador dos céus e da terra. Eu me lembro da presença do Senhor, que até aqui me assiste. A minha oração chega até Deus, porque Deus está em todos os lugares. A oração que é atendida é uma oração centrada em Deus.
e reconhece que Deus é o agente de toda a história. Versículo de número 1 e o versículo de número 2 diz que Jonas disse, e o que Jonas disse no versículo 3? Ele diz: o Senhor me lançou. Versículo de número 3 ele diz: as tuas ondas estão sobre mim. Versículo de número 4 ele diz: eu lançado estou diante dos teus olhos, ou em outras palavras, o Senhor me lançou da sua presença. Versículo de número 6, o Senhor fez com que algas se enrolassem sobre mim. Note que Jonas reconhece Deus como centro de tudo, e a oração de Jonas reconhece que o poder de Deus está sobre ele. Isso é interessante de nós pensarmos, porque Jonas sabe que é culpado. Ele disse isso aos barqueiros: para que a tempestade se acalme, vocês precisam me lançar no mar, vocês precisam me matar. Jonas sabe dos seus erros, sabe que os seus erros o levaram até lá, e sua oração trata Deus como soberano. O Senhor está até acima dos meus próprios pecados. O Senhor está acima dos meus próprios erros. O Senhor está sobre mim. O Senhor me lançou. O Senhor me colocou nessa situação. O Senhor fez com que a minha vida se aproximasse da morte. Nós aprendemos então algumas coisas sobre oração. Que situações adversas me levam a orar. Que eu posso orar em qualquer lugar, que eu posso orar sendo quem eu sou. Aprendo que o centro da minha oração deve ser Deus e a soberania de Deus, e eu devo reconhecer que tudo que está acontecendo comigo tem a mão de Deus, quer eu queira aceitar ou não, tem a mão de Deus. Mas nós aprendemos um terceiro aspecto sobre oração, olhando para a oração de Jonas. Nós aprendemos sobre o formato da oração. Versículo de número 2, Jonas nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Jonas é o profeta da Galileia, treinado nos oráculos divinos, treinado no saltério, conhecedor das orações, conhecedor daquilo que Calvino chamou da anatomia da alma. Os salmos são o reflexo mais fidedigno da alma humana. Ali estão representados todos os tipos de sentimentos, emoções, ações, intenções da alma humana. Jonas era treinado no livro sagrado, e a oração de Jonas nada mais é do que uma citação aqui ou ali dos textos sagrados. Provo isso. Salmo de número 18, versículo 4, 5 e 6 diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu santo templo ouviu a minha voz. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Jonas está orando os salmos, e os salmos nos dizem que o Senhor ouve o aflito. O Senhor ouve a oração do aflito. Ele escuta quando nós clamamos por socorro, quando nós gritamos, quando nossas vozes explodem, saem do peito em grito audível. O Senhor escuta. Até mesmo quando as nossas vozes, mesmo explodindo do peito, não são ouvidas, porque não há como falar uma só palavra, Deus nos escuta. Na angústia, Deus ouve. No sofrimento, Deus ouve. Do ventre do abismo, Deus escuta. O Senhor ouve a oração do aflito. Jonas está orando, e o formato da oração de Jonas é o saltério, é os salmos. Salmo de número 22, versículo 24 diz: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Poderíamos perguntar: esses versículos vieram à mente de Jonas? O texto não nos diz,
Mas Jonas, por ser um profeta de Deus, nós podemos inferir, certamente virá. Estavam todos diante dos olhos do profeta, estavam todos diante dos olhos do pecador, levado por torrentes, por águas profundas. Ali Jonas traz à memória aquilo que traz esperança, e o que vem à memória de Jonas é a santa palavra de Deus, e a santa palavra de Deus faz com que Jonas ore a palavra de Deus. Salmo 120, versículo 1: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Jonas está fazendo exatamente isso, e é exatamente isso que este profeta nos ensina. Nos momentos de angústia mais terríveis na vida, oremos a palavra de Deus, sentada em Deus, tendo Deus como agente, não buscando o próprio interesse, mas buscando a exaltação do Senhor, orando a sua palavra, as verdades que Ele disse que faria na sua palavra. Na minha angústia eu clamei, o Senhor ouviu no passado, e o Senhor ouve nos dias de hoje. Eu disse na minha igreja nesse domingo, na igreja que eu pastoreio, é óbvio que na minha igreja é só uma forma de falar, né? A igreja não é minha, a igreja de Cristo. Mas eu disse que o pastor é um afortunado, porque o pastor vai chegar no seu ápice na carreira perto de 65, 63 anos, 68 anos. Aí o pastor está voando. Aí disse para a igreja: então vocês vão ter que me aturar bastante, eu tenho só 40. Vão ter que me ouvir falar umas bobagens também, daqui até lá. Se eu vou ficar bom lá com 60, então se prepara para ouvir umas bobagens e esquecer. Mas por que o pastor chega nessa época bem? Porque nessa época ele tem as próprias histórias. Nessa época ele tem as próprias experiências. Nessa época ele está recheado de momentos como este. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No meu sofrimento, eu chamei por Ti e o Senhor me escutou. Jonas entende que a sua fuga o levou para esse lugar, mas acima disso ele entende que as mãos do Senhor estão sobre ele e estão conduzindo a sua realidade. Versículo de número 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas está dizendo: eu estou aqui por culpa minha, mas eu sei que a sua mão está sobre tudo isso. Eu sei que o Senhor está governando o universo, sei que o Senhor não perdeu as rédeas nem o rumo do mundo. E mesmo os meus erros tendo me levado a tal circunstância, foi o Senhor que me lançou. Foi o Senhor que me lançou no coração dos mares. Foi o Senhor que me cercou de correntes de águas marinhas. Foi o Senhor que colocou as tuas ondas e a força das marés por sobre mim. Foi o Senhor que me colocou num calabouço terrível e escuro. Mas o que Jonas está fazendo ao orar assim? Nada mais do que citando a Bíblia. Salmo de número 42, versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo, o fragor das tuas cadadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas se lembra do Salmo 42. Tuas ondas estão sobre mim, as marés estão me comprimindo. Salmo de número 69: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou na profundeza das águas e a corrente me submerge. Não é possível isso ser uma coincidência. Deus nos ensina algo sobre oração. As adversidades nos levam a orar. Temos que orar independente do lugar, e temos que orar como nós somos. Nossa oração deve ser uma oração centrada em Deus e que exalta a Deus. E o formato da oração deve ser uma oração conforme a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, citando a palavra de Deus. Versículo 4, Jonas continua orando.
Então eu disse: da profundeza dos mares eu orei e disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha o que Jonas está pedindo. Porventura eu terei outra oportunidade de estar diante da sua presença. Porventura eu poderei sair daqui e vê-lo mais uma vez. Entenda que nesta época Deus estava circunscrito ao templo. Deus estava no templo. O templo deveria ter a chama do candeeiro acesa como representação de que Deus estava ali. Sacrifícios deveriam ser feitos de manhã e de tarde. O sacerdote deveria entrar no santo lugar para colocar os 12 pães, para acender o incenso, para manter a chama do candeeiro sempre acesa, e o sumo sacerdote entraria no santo dos santos, no santíssimo, uma vez por ano, primeiro com sangue de touros para aspergir o lugar para purificar os próprios pecados, depois com sangue de cordeiro para purificar os pecados do povo. No santo dos santos existia uma arca. Nessa arca tinham dentro uma vasilha de ouro com o maná, o bordão de Arão que floresceu diante de Faraó, e as 2 tábuas da lei. Acima da arca, a tampa do propiciatório, e sob a tampa 2 querubins, um voltado para o outro, cujas asas cobriam o propiciatório. Deus estava ali, e Deus não se movia do templo na mentalidade do judeu. E aí, uma explicação, só uma notinha de rodapé aqui, nesse caminhar que nós estamos fazendo. O motivo pelos quais, ou pelo qual, o quarto homem aparece na fornalha, lá na Babilônia, é para mostrar que Deus não está preso no templo. Só que isso é no século V a.C. Nós estamos aqui no século VIII a.C., 300 anos antes. Jonas então tem a ideia de que Deus não pode se mover do templo, e a sua oração não é: eu não vou ver meus filhos mais, Deus, eu não vou ver minha mulher, eu não terminei a minha casa, Deus, eu estou doido para comprar uma biga nova, estou com cavalos novos e quero correr uma corrida contra os meus inimigos. Jonas não está preocupado com isso. Se essa fosse a sua preocupação, nem essa história nós teríamos, porque o peixe teria tido um ótimo jantar. Mas a preocupação de Jonas não é essa, é: Deus, eu vou vê-lo de novo. Meus olhos verão o sangue sendo aspergido mais uma vez. Meus olhos verão a chama acesa. Meus olhos verão os véus belíssimos do templo. Meus olhos verão os utensílios sagrados. Meus olhos o verão, Senhor. E por que Jonas está pedindo para ver a Deus? Porque o Salmo de número 31 diz isso. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, ouviste a minha súplice voz quando clamei por socorro, me trouxeste a tua presença. Jonas ora a palavra e ora os anseios da palavra, que é nos aproximar do Deus da palavra. Ele continua orando. Essa oração é um ensinamento profundíssimo de como devemos orar. As águas me cercaram até a alma, versículo 5. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas está usando uma linguagem metafórica para dizer da sua própria morte. Alguns autores chegam a dizer que Jonas morre. Outros dizem que ele se aproxima da morte.
Pouco importa se o resultado é a morte de fato ou se o resultado é próximo da morte. O que Jonas está nos ilustrando aqui de forma claríssima é que ele está numa situação em que não há saída. Não há saída. Águas me cercaram, o abismo me consumiu, algas me prendem. Estou no fundamento dos montes, na entrada do abismo, na entrada do inferno. Desci até o lugar mais profundo da terra. Os ferrolhos eternos estão me prendendo. Para sempre estarei preso longe do Senhor. Salmo de número 40 diz: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Tirou-me sobre um lugar de perdição. Jonas está descrevendo o seu lugar de perdição, está descrevendo os detalhes desse lugar de perdição, e está clamando a Deus, como o salmista certa feita fez no Salmo de número 16: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está citando o Salmo 18: cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Contudo, diz o Salmo de número 30, da cova o Senhor fez subir a minha alma, das profundezas o Senhor me preservou a vida e não permitiu que eu descesse da sepultura. O Senhor abriu os montes, cingiu-se de poder e me salvou. E é exatamente isso que ele diz no versículo de número 6: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Tomaste o abismo por vestuário, diz o Salmo de número 104, versículo 6. E o cobriste de águas, ficaram acima das montanhas, a tua repreensão estava sobre mim. No entanto, ao ouvirem a voz do trovão, bateram em retirada todos os meus males. Os montes se elevaram, os vales se desceram, até o lugar da morte se abriu, e o Senhor me salvou. Jonas está trazendo à memória as santas palavras de Deus, que afirmam que Deus já venceu a morte tantas vezes, e já venceu a catástrofe e o caos que obteve ou que veio sobre os seus filhos. Jonas está orando a palavra. Jonas está orando os salmos, Jonas está citando salmo por salmo. Só um detalhe para vocês terem em mente: acredita-se que Jonas cita ao todo mais de 60 salmos nessa oração. Mais de 60 salmos em uma só prece. Não há como Deus não ouvir a sua própria palavra, não há como Deus não cumprir os seus próprios desígnios, não há como Deus não atender aquilo que Ele mesmo determinou que Ele faria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, não o cumprirá, havendo Ele dito, não o fará. Pois por duas coisas é impossível que Deus minta: pela promessa e pelo juramento. Ele prometeu e jurou, e Ele há de cumprir. Jonas sabe disso. O formato da oração de Jonas é um salmo. Versículo de número 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Das profundezas do inferno em que eu estava, minha mente foi levada até o Senhor, e eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei da sua palavra, eu me lembrei do seu poder, eu me lembrei do seu caráter, eu me lembrei de quem o Senhor era, e orei ao Senhor. E a minha oração atravessou as profundezas dos mares de Jonas. E a minha oração saiu de dentro da barriga do peixe. E a minha oração, ela foi ouvida a milhares e milhares de quilômetros. A minha oração chegou ao Senhor. Salmo de número 11: o Senhor está no seu santo templo, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isso é maravilhoso para nós outros. Jonas está nos ensinando
que por mais terrível que seja a situação em que eu e você nos encontremos algum dia, ou até mesmo hoje, Deus nos garante que do seu santo trono, suas pálpebras estavam fitas em nós, seus olhos atentos à oração feita pelo seu povo. Eu gritei por socorro, e o Senhor ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos, os ouvidos do Senhor estão atentos. O Salmo 43 nos diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele e a Ele somente é o meu auxílio. Ele é o meu Deus. Jonas está orando a palavra de Deus. Do profeta fujão para o profeta da palavra. Do profeta que não orava para o profeta da salmodia dentro da barriga do peixe. Do profeta que fugia para o profeta que lutava para encontrar, e não lutava pela própria vida, mas lutava para encontrar Deus em meio à sua angústia e à sua morte. Jonas não está lutando para se salvar. Jonas está lutando para se encontrar com Deus. No capítulo 1, o fugitivo incansável. No capítulo 2, o obstinado arrependido pecador, que não desiste de clamar até que o santo juiz ouça a sua oração. Versículo 9, com a voz de versículo 8 e 9, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Jonas diz: o Senhor se aborrece dos que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu não confio mais em barcos que me levam para Tarsis. Eu não confio mais em madeiras que me servem de cama. Eu não confio mais em projetos elaborados pela minha própria mente. Eu confio no Senhor. Os ídolos vãos morreram todos quando fui atirado até dentro d'água. Não existe nada melhor para matar falsos deuses ou ídolos do coração do que uma boa dose de sofrimento, angústia e dor. Não existe nada melhor para matar a infinidade e infinitude de falsos deuses que criamos do que uma boa dose de angústia, de sofrimento e de dor. O que eu votei, eu vou pagar, de Jonas. Qual foi o voto que Jonas fez? Não sei. A Bíblia não nos diz. Mas certamente não foi. Se o Senhor me trouxer a varoa, eu prometo te adorar a vida inteira. Não foi. Não foram essas promessas estúpidas, fugazes, circunstanciais. A oração tão cheia da palavra não poderia ter se comprometido senão com alguma coisa da palavra. E Jonas diz: eu vou cumprir. Talvez ele tenha dito: eu vou para Nínive pregar, vou lhe obedecer, vou me tornar santo como o Senhor quer. Não sei, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele está citando um outro salmo. Salmo de número 50, versículo 14 diz: oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Mais uma vez ele está citando um salmo. O que Jonas está fazendo é orando a palavra. Então entenda, irmão querido, Deus às vezes te coloca em situações terríveis. Te coloca em situações terríveis para que você ore. Porque afinal de contas, Deus sabe que nem eu e nem você estamos orando como deveríamos. Então Ele dá uma boa sacudida na nossa vida. Nos coloca em lugares terríveis, nos tira do palácio e nos coloca na cela.
nos tira do conforto e nos coloca nos mares, nos tira de uma boa cama e nos coloca na barriga de um ser terrível, e de lá Ele quer ouvir a nossa voz. E lá não precisa orar bonito, lá tem que orar de verdade. Senhor, olha o que está acontecendo, e a Tua palavra diz que se eu clamar, o Senhor vai me socorrer. Essa oração deve ser uma oração para Deus e em Deus, não uma oração mesquinha, pautada em sentimentos egoístas. E deve ser uma oração cheia da palavra. E aqui, irmão, já fica a dica: não dá para orar a palavra aquele que não conhece a palavra. Não dá para orar a vontade de Deus aquele que não sabe reconhecer a vontade de Deus. Não dá para orar a Escritura aquele que não lê a Escritura. É muito fácil saber se um crente está lendo a Escritura ou não. Basta olhar a sua Bíblia. Se a sua Bíblia tiver aquela capa que dá curva assim, ó, sabe aquela capa? Significa que a Bíblia ficou no carro a semana inteira, no sol, né? Então ela faz aquela dobra assim. Se tiver uma marca de copo em cima, significa que ela fica na cabeceira da cama e serve de criado mudo. Mas se ela estiver caindo aos pedaços, já sem página, significa que você a usa. E eu dou uma outra dica para vocês: o smartphone é bom, mas a Bíblia não tem preço, impressinha, como antigamente. Ler a Bíblia me faz orar a Bíblia. Jonas conhecia o saltério, e ele ora o saltério. E aí nós temos a terceira realidade, a quarta realidade da oração. Por que eu e você devemos orar? Porque nosso Deus ouve oração. Por que eu e você devemos falar com Deus? Porque Ele está ouvindo. Entendam bem isso, pode parecer bobagem o que eu vou dizer, mas Deus está ouvindo. Aquilo que ninguém escuta, Deus escuta. Aquilo que ninguém sabe, Ele sabe. Aquilo que ninguém tem ideia, Ele contempla. Quem sabia qual era o paradeiro de Jonas? Ninguém. Só o Senhor. Os olhos do Senhor acompanhavam cada curva daquele peixe, cada subida e cada descida daquele peixe. Os olhos do Senhor ali estavam. Quantos dias demorou para Jonas orar? Nós não sabemos. Quanto tempo foi a oração de Jonas? Nós também não sabemos. Se a oração dele levou horas, se a oração dele levou dias, se ele orou depois de 2 dias, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus ouviu. Nós sabemos que Deus estava lá. Como um domador do grande peixe, Deus navegava junto com Jonas. Como um companheiro naquela escuridão, Deus estava dentro da barrigada do peixe. Como aquele que presta atenção, Deus estava ouvindo os sussurros de Jonas. Toneladas de água sobre Jonas. O peso da compressão do peixe esmagando o profeta. Sem, contudo, tais coisas impedirem de Deus ouvir a voz da oração. Por que eu e você devemos orar? Por que eu e você devemos orar? Nós devemos orar porque Deus escuta a oração. E nada nem ninguém, nada nesse mundo pode impedir Deus de ouvir o meu clamor e o seu clamor. Não há peso suficiente que esteja sobre mim, que impeça a minha voz de rasgar o céu e de adentrar no trono da glória do Senhor. Lá diz Apocalipse, o Senhor recolhe a oração dos santos e as tem como um incenso queimando todos os dias. Lá, no seu alto lugar, Ele escuta. E a prova disso está exatamente no final da oração de Jonas. Versículo de número 9. Jonas diz:
Eu oro ao Senhor, porque o Senhor é o único que pode salvar. Porque o Senhor é o único que está ouvindo. Porque o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa. Não há outro neste universo capaz de fazer algo por mim. Só o Senhor. Qual é o salmo que Jonas está citando aqui? Nenhum diretamente, e ao mesmo tempo tantos. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, todavia, confiamos no Senhor. Nós elevamos as nossas vozes aos montes e perguntamos: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tantos e tantos salmos são citados sem nenhum ao certo ser citado totalmente. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode ouvir a oração de um homem nas profundezas dos mares, dentro do grande peixe. E tanto é que só Ele pode ouvir, que no versículo de número 10 diz que do lugar em que Deus estava, não sabemos qual, domando o grande peixe, do alto do seu trono, em todos os lugares, de dentro da barrigada, no coração de Jonas, como companheiro de viagem, ou em todos esses lugares ao mesmo tempo, o Senhor fala ao peixe. Ele dá uma ordem ao peixe e diz ao peixe: devolvam. E o versículo de número 10 diz que o peixe vai regurgitar, vai vomitar, vai cuspir, vai expelir Jonas na praia. O peixe tem um capricho. E é claro que eu estou brincando, é o Deus do peixe que tem o capricho. Mas o peixe tem o capricho de deixar Jonas em terra seca. Poderia tê-lo cuspido na profundeza do mar Mediterrâneo. Poderia ter soltado Jonas em qualquer lugar daquele oceano. Por capricho, por deleite, por beleza indizível, o peixe se encaminha à praia e, como um barco, abre a sua comporta e faz de lá Jonas sair. Ore a Deus aonde você estiver. Ore a Deus sendo quem você é. Ore a Deus para Deus, não para você. Ore a Deus centrado em Deus. Ore a Deus as palavras de Deus e confie nas palavras que o próprio Deus nos diz por intermédio do Senhor Jesus. Jesus nos disse: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus nos ouve tanto que enviou o seu Filho em semelhança de homem, para viver como homem e como homem morrer em nosso lugar. E a sua morte foi tão recebida diante de Deus que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o seu Santo Espírito e ao mesmo tempo e de forma misteriosa está sentado à destra de Deus o Pai e está morando dentro do meu e dentro do seu coração. Disse-nos que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Disse que estaria junto de nós, independente das circunstâncias que nos tivessem ao redor. Disse que caminharia conosco e nos garantiria o acesso para um novo e vivo caminho, um acesso a Deus. Jesus, quando morreu e ressuscitou, nos enviou o seu Espírito e nos garante que estaria conosco. Então, permaneçam nele. Então, permaneçam nas suas palavras. Então, orem as suas palavras. Então, clamem as suas palavras. Então, creiam que Ele ouve oração. Porque o texto de João nos diz: pedireis o que quiserdes
e isto vos será feito. De fujão para o homem de oração. De desesperado para fugir da presença de Deus, desesperado para se encontrar com o próprio Deus. De louco para abandonar a Deus, louco para nunca mais sair da presença de Deus. O que o Salmo nos ensina é que Deus é capaz, por meio da oração, de transformar homens imprestáveis, mulheres imprestáveis, em homens e mulheres de oração, em homens e mulheres que querem a sua presença, em homens e mulheres que jamais querem sair da presença do Senhor. Ore a Deus, Ele te ouvirá, e ao te ouvir, certamente o nosso Senhor tem poder para lhe transformar, para te salvar, para te renovar, para fazer coisas que, se contar nos nossos dias, ninguém acreditará. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, Tu és maravilhoso, magnífico. Obrigado por nos ensinar esses 4 aspectos sobre a oração. Obrigado por nos ensinar que a angústia nos leva a orar, que podemos orar no lugar em que estamos e que podemos orar sendo quem nós somos. Obrigado por nos ensinar que a oração que é ouvida é a oração centrada em Deus e que reconhece a soberania de Deus. Obrigado por nos ensinar que a oração que é atendida é a oração que é conforme a palavra de Deus e segundo a palavra de Deus. Obrigado por nos ensinar que o Senhor ouve a sua palavra sendo orada. Que o Senhor está junto do pecador, está pronto para ouvi-lo e está pronto para salvá-lo. Essa é a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a promessa feita pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo redivivo, de que Ele estaria conosco todos os dias. Podemos orar, podemos falar com Deus, mesmo se um dia fomos contados entre os fujões, mesmo se um dia fomos contados entre aqueles que abandonam, mesmo se um dia fomos contados entre aqueles que detestaram a sua presença, por meio da oração, podemos ser renovados, de fujões para adoradores, de homens e mulheres que odiavam a sua presença, para homens e mulheres que assistem ao Senhor no seu santo culto, de homens e mulheres que detestavam a presença de Deus, para homens e mulheres que gastam a vida em oração e falando com Deus. O Senhor pode transformar realidades. Do Senhor pertence a salvação. O Senhor é o único que salva. O Senhor é o único que ouve. O Senhor é o único que transforma. O Senhor é o único que restaura. Ouça a nossa oração nessa noite. Nas minhas angústias clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Correntes infernais me tomaram. Angústias e dores acumularam-se no meu peito. Pensei que não iria sobreviver, pensei que iria desistir. Mas no meio de toda a história me lembrei do Senhor. Me lembrei do seu alto e sublime trono, me lembrei da cruz do seu Filho, me lembrei da sua santa promessa, e elevei a minha voz e clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha angústia, e o Senhor veio até mim, e o Senhor me sarou, me restaurou a história, me deu nova sorte, me deu um novo nome, me deu uma nova vida, e me tirou de um tremendal de lama, e me colocou num lugar alto e sublime. Me tirou dos escarnecedores, dos salteadores, dos imprestáveis, e me fez assentar entre os príncipes, e me fez assistir o Rei. Tu és o único que faz isso. Tu és o único capaz de fazer isso na vida do homem. Fizeste na de Jonas, fizeste na minha. Eu lhe suplico, lhe imploro,
faça na vida dos teus servos que oram nessa noite ao Senhor. Faça na vida de homens e mulheres que clamam das profundezas do mar. Escuta a sua oração e salva-os para a glória do seu nome, pois do Senhor pertence a salvação. Amém.